Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E temos o prazer de receber no espaço do nosso programa de hoje o diretor da escola, o novo diretor da escola, o professor Edenir Serafini, que assumiu recentemente o cargo, e o vice-diretor, professor Alain José Bresolim, que respondeu pela direção durante alguns anos, 9 anos. Então, é um prazer recebê-los aqui no nosso espaço do Expressão Universitária para falarmos sobre a escola, mas principalmente sobre os cursos técnicos que estão abrindo na escola a partir deste ano. Então, bem-vindos, nosso novo diretor. Venham sempre aqui, quando precisarem. Obrigado, Imar. É um prazer a gente poder estar aqui, trazendo um pouquinho da nossa realidade enquanto escola, informando a comunidade, tudo aquilo que a gente desenvolve. Então, novamente, obrigado pelo convite e a gente está aí à disposição. Professor Alain, só a sua saudação inicial, afinal de contas fazia um tempinho que o senhor não vinha aqui, né? Saudar a todos, então, espectadores da TV Erechim e também do programa de Expressão Universitária. Vínhamos eu e a prof. Joseliane, viemos durante muitos anos. A prof. Joseliane continua vinculada à direção da escola num cargo de coordenação geral. E acredito que sempre que estamos aqui é uma oportunidade da gente poder estar comentando um pouco, como o professor Edenir muito bem colocou, sobre o nosso dia a dia da escola, novos projetos, novos voos aí que estão sendo alçados. Que são dias realmente turbulentos, com muito trabalho. E com relação às novidades, eu acho que vamos começar falando sobre os cursos técnicos, as novidades. Temos o curso técnico de enfermagem, que já tem uma longa caminhada aí de 38 anos, vamos para o 38º ano de atuação, talvez é uma referência na formação técnica e que tem abastecido de profissionais ao longo destas décadas aí em toda a região, mas temos novidades, especialmente o curso de eletromecânica, agroindústria e segurança do trabalho. Então vamos por partes. Começamos com qual deles? Fica à vontade de vocês. Acho que nós podemos contextualizar aqui. O eletromecânica, ele já iniciou o ano passado, professor Edenir? A primeira turma, então, ela vai concluir ao final de 2023, um curso que lá na sua concepção ele foi estruturado em 24 meses e agora, em função inclusive de uma demanda dos campos de estágio, as empresas que abrem espaço, inclusive para os seus colaboradores, seus funcionários estarem realizando o curso, sugeriu, então nós estamos em vias de aprovação junto ao Conselho Estadual de Educação, de que o período do curso seja de 18 meses, sem perder carga horária, sem perder componentes curriculares, mas ele encurte para 18 meses. Então esse curso já iniciou, essa turma que ingressou ano passado é uma turma que está dentro do programa do curso, dentro da sua ementa de 24 meses. O técnico em agroindústrias também já iniciou agora, no primeiro semestre de 2023, e aí, em função de alguns programas que a universidade também vem firmando diferentes parcerias, nós estamos em vias, agora do dia 31 de julho, então iniciar uma nova etapa, junto ao técnico em eletromecânica, que começa daí com a turma 2, e o curso novo, professor Edenir, que é o técnico em segurança do trabalho. É importante ressaltar, professora Alain, que esses cursos, eles surgem também por uma demanda regional, Eles tinham uma cidade, tem bastante indústrias, então a questão do eletromecânica aí vem para atender também uma demanda, dos profissionais, assim, bem como a questão de segurança no trabalho. A gente percebe, que existe essa demanda e a universidade, a instituição, a escola, com todo esse respaldo educacional, então, propôs a formação desses cursos para que a gente pudesse formar esses profissionais a atender a essas demandas. Como é que esses cursos estão sendo construídos? É dentro do modelo da eletromecânica ou vai servir, porque tem o de eletromecânica que funciona no campus 2 e o agroindústria e segurança do trabalho irão funcionar no campus 1, é isso? Então,
O agroindústria, ele está estruturado, vinculado, né, à estrutura docente e também à estrutura pedagógica, principalmente, né, não é que seja um curso correlato, né, mas ele está vinculado principalmente, né, ao engenharia de alimentos, que toda a estrutura de laboratórios, né, encontra-se no campus 1. Né, então, Perfeito. ele está ali. Diferentemente do eletromecânica. O eletromecânica e o segurança do trabalho, né, estão mais relacionados às áreas de engenharias, então indústria, né, e engenharias. Então eles têm a maior parte dos seus componentes curriculares sendo realizados no campus 2. Com relação à estrutura, digamos assim, do curso, nós nos baseamos num formato que para a gente já é um pouco mais rotineiro, né, que é o do curso, né, técnico em enfermagem. Então, assim, como é que estão estruturadas, como é que os alunos recebem as notas, né, que no caso é, né, o parecer. A gente buscou, né, essa referência que a gente tem no curso técnico em enfermagem para poder conceber esses novos cursos. Então, esses cursos eles estão vinculados, digamos assim, à hierarquia da escola, mas eles têm essa intersecção muito grande, né, muito representativa dos seus cursos de gênese, né, dos cursos que estão mais próximos. Né. É importante salientar que os alunos que estão frequentando e irão frequentar os cursos serão basicamente atendidos por cursos superiores, ou seja, terão uma qualificação realmente técnica de alto nível para atuação nas indústrias. Então é importante salientar esses aspectos também. Então, quem pode se inscrever e como fazer para participar desses cursos? Professor? Até vindo em encontro, né, a tua colocação, Ademar, né, o corpo docente, né, sua grande maioria professores que atuam também na graduação, né, ou com né, uma grande experiência aí na escola básica também. Então a gente tem corpo docente altamente qualificado, a estrutura física também, se utiliza os laboratórios, né, dos cursos de graduação também. Então, sem sombra de dúvida, os cursos eles têm... A maior parte dos professores são mestres, doutores ou atuam, né, na gerência de setores, né, industriais ou de saúde, no caso técnico e enfermagem, são chefes de setores, né, de espaços onde são realizados os campos de estágio de grande renome, né, na nossa região. E todos os cursos eles são cursos presenciais também, né? A gente não é o curso EAD, são cursos presenciais. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no turno da noite, das 19 às 22h35, né? E quem pode participar, então, né? São alunos que já concluíram o ensino médio ou que estão, né, a partir do segundo ano do ensino médio, podendo fazer, então, concomitante com o ensino médio, né, que aí pode estar levando essa titulação de técnico também, né, naquela opção que escolher. Desde que ele tenha concluído o ensino médio antes, né, da cerimônia pública, né, antes de receber o diploma. Pode existir algum caso de aluno que concluiu o ensino médio, mas não está se localizando ou não pode enfrentar por questões financeiras ou por questões de tempo também, pode fazer esse curso também, com mesmo certeza. Que já tenha feito outros cursos com técnicos. Certeza. Né? Nós temos, felizmente, né, a estrutura discente, os alunos aí que constituem as turmas, é bastante heterogênea, né, e isso é importante, né, sinal de que a universidade está provendo oportunidade a diferentes faixas etárias, a diferentes grupos. Então, não há, precisa só essa condição da conclusão do ensino médio antes de receber o diploma de técnico. E por ser uma instituição comunitária, a gente também oferece, né, bolsas. Então, existe um edital de bolsas que é publicado, inclusive nós estaremos publicando agora para esses cursos que iniciarão agora na metade do ano, que é o eletromecânica e o segurança no trabalho, onde vai estar lá, né, todas as regras para quem, né, tiver o interesse e resolver participar. Nós teremos bolsas de estudo disponíveis também. São bolsas de 50%, então é um valor bastante significativo de apoio,
né, como o professor Denir muito bem colocou, visto que nós somos uma universidade comunitária e temos essa responsabilidade também social. Assim como já existe no curso do técnico em enfermagem. Com certeza. Né? Exato. Isso é uma... Mas então vamos ao que interessa, digamos assim, mais especificamente. Que então, já falamos dos alunos que podem frequentar esses cursos, claro que tem que ter interesse. Como fazer contato, como fazer inscrição, como buscar mais informações. Então, o contato, considerando que eles são cursos de abrangência regional, então, assim, os alunos podem estar, né, os alunos, as famílias, podem estar entrando em contato, né, diretamente com a Escola de Educação Básica da URI Erechim, pelo telefone 3520-9007. Tá? Informações também podem ser acessadas no próprio site da universidade, pelos canais de comunicação do site da universidade, que sempre que a gente recebe essa demanda ou esse aluno interessado, nós estaremos conduzindo diretamente para as coordenações pedagógicas de cada curso, para que seja, né, então, repassada aí a estrutura básica do curso, características, né, de formação do profissional que conclui o curso, valores e outros, né, maiores detalhes. Pode haver muito interesse, e a gente tem notado, e seja superior ou técnico, as pessoas, os alunos, as famílias gostam de visitar, de conhecer aonde irão estudar. Até quando se fala em escolha do ensino superior, se diz, olha, conheçam os lugares aonde vocês vão estudar para tomar a decisão certa. Eu me arrisco a dizer que de todos os alunos que estão hoje nos cursos técnicos e na escola como um todo, na educação básica, eu acredito que nenhuma dessas quase 1.200 famílias, né, não esteve na escola antes. Da escola, né? Mas desses alunos que irão entregar. Da mesma forma. Da mesma forma. Os nossos alunos do técnico, Que legal. né, ontem mesmo eu atendi um aluno por telefone e já agendamos com a coordenação pedagógica para que a conversa seja realizada presencialmente, mostrando a estrutura, né, a característica do curso. Então a gente ainda preza muito e acredito que é insubstituível esse contato no olho. A gente faz essa questão, né, Ademar, porque justamente assim, não fica fala pela fala, né? Então, quando as pessoas vêm visitar, conhecer toda a infraestrutura, né? Essa conversa no olho, né? Demonstrando segurança, demonstrando propriedade, realmente eles percebem que a instituição, ela agrega muito valor e vai agregar muito na formação deles, tornando, né, um profissional com uma alta capacidade no momento que ele se formar. Eu lembro, só para exemplificar, gente, eu lembro de um caso, porque eu presenciei, de uma mãe e de um pai, os pais de um aluno que vieram conhecer a estrutura, era da época do Centro Tecnológico, que era um outro curso, e que os pais achavam, mas será, achavam um pouquinho caro a mensalidade. Quando eles chegaram lá no Centro Tecnológico, né, viram toda aquela estrutura oferecida pela universidade e conheceram aonde o filho ia fazer a sua graduação, eles chegaram à conclusão, está muito bem pago e está muito bem investido. Então essa conclusão que certamente muitos pais ou todos os pais chegam. E é por essa razão também que a escola recebe cada vez mais alunos, talvez seja isso também, né? Quando a gente fala em estrutura, é muito natural que na nossa imaginação venham os prédios, os laboratórios, né, os aparatos tecnológicos que de fato a nossa estrutura ela realmente possui essa característica, né, os nossos laboratórios, né, do Campus 2, por exemplo, né, são laboratórios de última geração, os espaços compartilhados pelos cursos da saúde na universidade, né, também, muitos deles são espaços novos que surgiram juntamente, né, foram ampliados, eu diria, juntamente com o surgimento do curso de medicina, mas que eles são, né, compartilhados, eles já existiam, eles foram ampliados e melhorados. Mas eu enfatizo aqui a questão do recurso humano, né? Questão humana. O professor Denir muito bem falou, né, o nosso corpo docente é extremamente qualificado, né, e
É por isso que, porventura, a gente está aí com um curso, né, usando o exemplo do técnico em enfermagem, que sabe daqui a algumas décadas nós vamos dizer, né, que o curso de eletromecânica, o agroindústria, o segurança no trabalho, completando, né, é por isso que a gente está tanto tempo formando profissionais para toda a região, né, porque eu acho que esse aspecto do recurso humano que está aí em contato com o nosso aluno é um diferencial gigante, juntamente, né, com a estrutura física, que se torna, né, a estrutura física ela é um espaço que responde e que dá condições ao desenvolvimento de diferentes metodologias. Complementação de ensino, de ensino, de formação. Então, isso é riquíssimo, isso é riquíssimo. E eu acho que isso também, né, de certa forma, esse olhar pelo processo, pelos mínimos detalhes, né, buscando entender o indivíduo assim na sua integralidade, no todo, e acompanhando no dia a dia, que faz com que a escola, a instituição tenha o resultado que tem, né, nessa crescente que vem tendo aí nesses últimos anos, né. Então, esse acompanhamento, essa doação, esse olhar dos professores, mas assim, olhando o indivíduo mesmo, né, não pensando assim num contexto apenas de nota, assim, como poder fazer com que aquele indivíduo seja melhor, né. E esse acompanhamento, então, das coordenações, junto com os professores, da direção, junto às coordenações, né, da equipe psicopedagógica, né, do CIAP envolvido, isso faz com que realmente, quando as famílias nesse diálogo, nessa conversa, entendam esse contexto todo que a gente tem, percebam que não é um valor monetário, né, mas é um valor entregue em termos de educação, de olhar, de realmente pensando no indivíduo. Nós temos mais, eu teria tanto assunto para falar com vocês, mas eu queria, para encerrar esse primeiro bloco, digamos assim, comentar algo sobre a questão do ensino, a estrutura, a qualificação, mas não é por nada que a escola da URI, a nossa escola, é a primeira escola do país, Pierre de Coubertin. Então, rapidamente, assim, vamos comentar alguns aspectos a respeito disso, para depois nós entrarmos em mais uma informação importante que nós temos para vocês. Ademar, isso vem de encontro ao que a gente estava falando aqui, né? A escola já, desde o seu princípio, ela sempre teve atividades, projetos, programas, né, que pensavam nessa formação plena, né, do indivíduo, na concepção de valores, né, e isso fez com que chamasse a atenção do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, vindo a certificar a escola como sendo a primeira escola Pierre de Coubertin. Então, vejam bem, a gente não fez esses movimentos para nos tornarmos uma escola Pierre de Coubertin. Não, a gente teve isso na nossa raiz, escola, né? DNA nosso. E isso chamou a atenção do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que nos certificou como sendo uma escola, então, Pierre de Coubertin. Esse selo nos permitiu, então, trocar experiências com outras escolas do mundo inteiro. A gente já foi para 4 encontros internacionais, né, onde pudemos trocar essas experiências e percebemos nesses encontros que a nossa escola não deixa em nada a desejar nenhuma escola do restante do mundo, né? Bem pelo contrário, né? São experiências diferentes, mas que, em termos de educação, elas se comunicam. E agora, no próximo dia 23 de junho, é comemorado o Dia Olímpico Internacional. E a gente, então, vai ter nesse dia a honra de poder receber na nossa instituição, né, o presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e atualmente vice-presidente do Comitê Internacional Pierre de Coubertin, que é o professor Nelson Todd, onde ele vem, né, poder vislumbrar um pouquinho de tudo isso que a gente desenvolve. Então, né, desde a questão assim do conhecimento, né, da concepção dos valores, das questões artísticas, culturais, esportivas, né, de todo esse movimento que a escola já tem como essência. Então, tentando trazer um resumo, é mais ou menos isso. Perfeito. Não sei se o professor Alan quer complementar. Então, eu gostaria, já que estamos falando de confraternização, de festa, enfim, de formação em todas essas áreas, que é extremamente importante, especialmente para os jovens, dar esse tipo de formação, nós temos uma informação para dar, que, se o tempo permitir, um convite. Festa junina nesse fim de semana. Sim, nós estamos num período, né, que é muito... Os ensaios já começaram. Já, muito importante para
cultura brasileira, e que a escola também parece que a gente sempre tem um contexto, né? Essa coisa de professor falando sempre tem um contexto, nunca é só a resposta direta, né, Ademar? Por quê? Porque esses eventos, assim como a festa junina, que vai acontecer agora, né, no próximo dia 24 de junho, ou no dia 1º de julho, conforme o tempo, o clima, né, parece que vai ser esse fim de semana. Preferir. Porque a festa junina, ela faz parte, sim, das datas comemorativas do nosso calendário, né, até nacional, mas na escola ela faz parte de um outro programa, que é o programa Família na Escola. Que na verdade... É um evento que se vê a família em peso. Né? O ano passado a gente estimou 3.500 pessoas, estimou. Não tem como contar, né? Não tem roleta. Então, né? Não é só o dia da festa junina, né? É todo o estudo, é todo o preparo que a criança começa a vivenciar, né, no mês de junho, que está relativo às questões culturais, né, do nosso país. O que vai para casa, né? Porque, então tem todo aquele processo, né, de entender o que são as festas juninas, né? E aí, ok. Então, o dia da festa junina é a culminância de uma dessas atividades dentro do programa Família na Escola. Então, não tem como a gente só falar de um ponto ou de outro. Poderia ser só um convite, pessoal, estamos convidando vocês, mas é nesse sentido que a gente embasa um pouco da nossa fala, como o professor Edenir também colocou, de prover oportunidades, né? Prover oportunidades, diferentes oportunidades, para o aluno que está lá na educação infantil, que está nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais, no ensino médio, no curso técnico. As coisas não são isoladas, né? Elas não ficam sozinhas, não estão soltas, né, dentro de uma... Né? Elas estão interligadas. Né? Então, acho que é nisso que a escola acredita muito, na tentativa de sempre realizar um bom trabalho, dentro, sim, também das suas fragilidades, das suas falhas, né? Mas é dentro disso que a escola nisso que a escola firma o seu trabalho. Mas, professor Alan, se me permite, eu não ampliaria esse conceito de família na escola. Eu ampliaria para a sociedade como um todo na escola, porque é um espaço onde outras famílias que não fazem parte também, né, podem participar. E só para ressaltar a fala do professor Alan, muito bem colocado, né? E nesse olhar, nesse pensar integral do indivíduo, né? Para a festa junina, a gente também promove um protagonismo dos nossos alunos, né? Onde eles estão envolvidos diretamente, né? Seja indo atrás dos produtos que serão comercializados, das atrações. Então, vejam bem, o valor de uma liderança, né? Dele está ali, sendo protagonista daquela história, né? Então, isso tudo, talvez assim, para quem não conhece o contexto, pense que é só uma festa junina, mas não. Mas por trás disso tem todo o envolvimento, né, de uma turma, tem todo o envolvimento de uma família buscando os produtos, enfim, dos professores, equipe, né? Não seríamos nada sem equipe. E isso faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. E aí tu coloca o aluno em contato com algumas situações que talvez ele ia se deparar quando ele concluir o ensino médio, quando ele está lá no mercado de trabalho, quando ele está entrando no ensino superior. Mas ali não. Ele estando já no 7º, 8º, 9º ano, o próprio fato de assim, vamos ter fornecedores de produtos, né, que estarão aí principalmente com os gêneros alimentícios. Esse fornecedor ele precisa estar com o seu alvará atualizado. Opa, o aluno tem contato. Né? Então, são pequenas coisas. A cotação dos orçamentos para eles poderem decidir. Exato! Fazer o acerto depois que terminou a festa, então, né, para ver aquele pequeno percentual que fica para auxiliar nas atividades da turma, as viagens de estudo e tudo mais. Então, tudo está envolvido, né? Então não é só uma festa junina, né? Aí tu entra com questões que são da matemática, do empreendedorismo, né, das ciências humanas, ciências da natureza. Não é só uma festa junina. Assim como tem a feira. A feira é outra oportunidade, a feira de orgânicos. Exatamente, que acontece a cada 15 dias, né? Parceria da escola com o Departamento de Ciências Biológicas. Os alunos assim... Com o CAPA, a Secretaria de Agricultura. Isso. Então, como eu disse, a gente tenta fazer com que isso se ramifique. As questões artísticas, culturais, né? A expressão corporal frente a um grande público, né? As questões de ritmo, de estar entendendo o que está acontecendo ali, que aí entra a educação física propriamente dita, né? Então, vejam bem, né?
só uma simples festa junina, não. Mas por trás disso tudo tem um pensar, tem um porquê. E esse é o protagonismo que a gente quer para os nossos alunos. E aí você multiplica isso por outros, né, calendarizados, fixos, né, 26 projetos que a escola tem em todos os níveis. E mais todas as outras intervenções, porque cada um desses, usando uma numeração aqui, né, cada um desses 26 projetos nesse quantitativo não é só uma ação isolada, né? Então você tem toda uma série de atividades vinculadas. Então a gente está citando aqui como exemplo a festa junina porque queremos deixar o convite a todas as famílias, né? Mas é para mostrar um pouquinho do que é a nossa rotina. Bem, gente, terminamos o nosso espaço aqui. Agradeço de coração aí a presença do professor Edenir, do professor Alain, que nos brindaram com essas manifestações, explicações a respeito do trabalho que vem sendo realizado dentro da escola. Então, se você ficou com alguma dúvida com relação aos cursos técnicos, por favor, ligue lá para 3520-9007 com a Secretaria da Escola, que lá o pessoal está preparado para encaminhar as devidas informações a respeito dos cursos do técnico em enfermagem, que já estamos há 38 anos falando, do eletromecânica, agroindústria e segurança do trabalho. Ok? Um abraço, professor Alain, um abraço, professor Edenir. E a você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, nosso abraço. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.